Gálatas capítulo 5, verso 22, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós já refletimos aqui as últimas 2 quintas sobre essas 2 primeiras dimensões do fruto do Espírito Santo. O amor e a alegria. O amor e a alegria. O amor como a capacidade de me dirigir, investir, servir ao outro de forma voluntária, não a partir daquilo que eu encontro no outro, mas a partir de uma convicção profunda dentro de mim. Eu sirvo em amor, não porque o outro esteja merecendo, mas porque eu decidi naquele instante me doar voluntariamente, assim como Deus se doou voluntariamente. A alegria como a capacidade de nos regozijarmos, a capacidade de nos deleitarmos naquilo que tem profundo valor espiritual. É a capacidade de extrair de Deus contentamento, olha a palavra-chave, contentamento, para as nossas mais profundas necessidades. Isso é alegria. E agora hoje nós vamos falar sobre a paz. Se a alegria é a capacidade de extrair de Deus, de encontrar em Deus satisfação para os nossos mais profundos anseios, a paz é a capacidade de confiarmos em Deus. A paz é a condição do coração que está absolutamente firmado no caráter de Deus. A paz é a condição do coração que está firmado no caráter e na bondade de Deus. Alegria, capacidade, é a condição do coração que se deleita em Deus. Paz é a condição do coração que confia absolutamente em Deus. Eu quero ler mais um texto com vocês, que é um texto importante para nós quando a gente vai falar sobre paz, que é Romanos capítulo 5, verso 1. A palavra diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Né? Justificados, pois, pela fé, ou mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Irmãos, nesses tempos assim de vida agitada, na verdade, de noticiário internacional, das relações entre os países assim, bastante movimentado, falar em paz é quase uma regra. Não é verdade? Se você for chamado um dia a fazer um discurso, a fazer um posicionamento, seja lá onde for, e você pode não ter nada para falar, mas se você falar da importância da paz entre os povos, da tolerância, se você falar assim que sonha um dia, né, em ver um mundo assim colorido, todo mundo andando de mãos dadas, você já vai fazer bonito. Porque o discurso da paz ou falar em paz, de acordo com aquilo que normalmente o mundo prega como paz, faz parte do que nós chamamos de politicamente correto. É legal. As pessoas vão achar legal o seu discurso. E isso é interessante porque, vez ou outra, momentos mais, momentos menos, esse discurso de tolerância entre os povos, né, que muitas pessoas acham que isso é fundamentalmente a paz bíblica, muitas vezes ela aparece. Né? Eu estava me lembrando, quando preparava essa reflexão, eu sou um nascido na década de 80, pasme você. Não parece, mas eu sou um nascido na década de 80. Bem no comecinho da década de 80. E na década de 80, sim, ficaram famosas aquelas músicas, né? Falando aqueles projetos que envolviam assim, gente bem famosa, incentivando a paz. Eu me lembrei de uma música
que eu devo ter feito assim, umas 55 vezes na escola, com trabalho de inglês e de geografia, né? A gente sempre apresentava um trabalho e colocava essa música, né? Uma música chamada Heal the World, do Michael Jackson. Heal the world, make it better place. Não vão cantar não, né? For you and for me. Enfim, que coisa linda. Vamos construir um mundo mais bonito. Vamos fazer um mundo melhor, né? Todos os homens e todas as raças. Enfim. E fora a famosíssima do John Lennon e do Sir Paul McCartney. Imagine, né? Imagine all the people living life in peace, né? E aí ele construía naquela música o que segundo ele seria assim um mundo completamente em paz. Um mundo sem fronteiras, não é verdade? Um mundo sem religião. Um mundo sem religião. E aí a gente sabe que toda essa conversa, e aí aquela foto clássica, não é verdade, do John Lennon e da Yoko Ono, assim de costas, assim com pouca roupa, não é isso mesmo? Protestando contra a guerra do Vietnã e todas aquelas coisas mais. Então falar em paz, de alguma forma, é falar de um tema que é de um tema politicamente correto. Agora, será que é isso que a Bíblia está dizendo? Será que paz na Bíblia Sagrada, essa paz proposta pelo Espírito Santo, que é fruto da ação e da presença do Espírito Santo no caráter de uma pessoa, será que é realmente ausência de guerra? Ou será que a paz bíblica, a paz que o Espírito Santo gera no coração do cristão como resultado da sua presença, será que ela tem raízes mais profundas? Nós vamos ver que tem raízes mais profundas. Esse texto que nós acabamos de ler, Romanos 5:1, é um texto muito importante quando a gente vai pensar nessa condição da paz. A paz como fruto do Espírito que opera em nós. Perceba, a Bíblia diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante, né, ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa está contida nesse texto, gente. O que está contido nesse texto? É a ideia de que a paz com Deus não era algo estabelecido. E que só existe paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Bom, se só existe paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo, significa dizer que sem a fé em Jesus Cristo, o que existe com Deus é o quê? Inimizade. E por que é tão importante a gente começar a falar de paz, apontando para o relacionamento do homem com Deus? Porque é exatamente da quebra da comunhão do homem com Deus que decorre, que advém todos os outros conflitos que o homem vive. E olha, nós vamos ver, o homem vive conflitos profundos. O homem vive conflitos profundos. E a origem central de todos os conflitos que o homem vive, seja conflitos com o seu próximo, conflitos consigo mesmo, conflitos com o meio onde ele vive, conflito com a sua identidade, a raiz de todos esses conflitos reside aonde? Na quebra da comunhão do homem com Deus. A quebra dessa comunhão. Então, antes de falar exatamente sobre essa paz que vem da ação do Espírito Santo na nossa vida, eu preciso explicar um pouco para vocês sobre a realidade da inimizade com Deus. É tão interessante, gente, porque perceba, o homem vive uma condição meio esquisita. Para pensar bem. O homem tem uma sede dentro dele, inata, que o acompanha, que faz parte dele, uma sede profunda de Deus. O maior anseio do homem, a maior sede que o homem carrega dentro dele, segundo a Bíblia Sagrada, é uma sede por Deus. Mas ao mesmo tempo que o homem tem dentro de si essa profunda sede por Deus, ele se comporta como um inimigo de Deus. Se comporta como um inimigo de Deus. Textos bíblicos para isso não faltam. Por exemplo, Paulo fala aos Romanos,
capítulo 1, entre os versos 28 e 31, ele diz que, Romanos capítulo 1, 28 ao 31, Paulo diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento, olha só, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, olha isso, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Perceba, o homem, uma dessas características do homem sem Deus aqui é que ele é aborrecido de Deus. Paulo fala aos Romanos, capítulo 3, 9 ao 17, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda. Olha isso, gente, não há quem busque a Deus. E lá no verso 17 ele fala assim: desconheceram o caminho da paz. Paulo está citando vários textos do Antigo Testamento, em que ele diz várias coisas, mas aqui ele diz duas importantes: não há quem busque a Deus, e depois ele diz, desconheceram o caminho da paz. Paulo escreve ao Timóteo, falando como que é o estilo de vida dos homens que rejeitam a Deus. Ele diz que esses homens que rejeitam a Deus, na 2 Timóteo 3,4, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Lá em Filipenses ele chama de inimigos da cruz de Cristo. O que está acontecendo aqui, gente? A Bíblia está mostrando que o homem sem Jesus, ele vive uma situação bastante complicada. Primeiro, porque ele tem dentro de si uma profunda sede por Deus. Ele está buscando Deus o tempo todo. O tempo todo. Entretanto, ele se recusa a reconhecer no Deus verdadeiro a única fonte de paz e alegria que o satisfaz, que o satisfaria. E aí o que o homem faz? O homem prefere fabricar ídolos. Ele prefere fabricar deuses para ele, do que dizer, eu vou seguir o Deus da Bíblia. Eu quero o Deus da Bíblia. Por quê, irmãos? Por que a humanidade prefere viver em inimizade contra Deus, em guerra contra Deus, mesmo sabendo que Deus é o único capaz de preencher plenamente o homem? É simples. Porque para você viver em comunhão com Deus, você deve viver em obediência completa ao senhorio dele. E aí por que o homem vai fabricar um ídolo? Ora, porque um ídolo, um homem não precisa obedecer plenamente. O ídolo é invenção da cabeça do homem. Então o ídolo é produzido não para governar sobre o homem. O ídolo é produzido para satisfazer os anseios do homem. Só que qual que é o problema? Todas as vezes que o homem adora um ser menor que ele, o homem se rebaixa. Adorar um ser menor do que o homem faz o homem se tornar cada vez menor. Adorar um ser superior ao homem, maior do que o homem, eleva o homem moralmente. E aí o homem prefere viver essa falta de paz interior, mas adorando a ídolos, porque ídolos são feitos pelas mãos dos homens, são deuses encomendados, do que ter que viver em paz, do que viver a paz. E a paz que Deus pode oferecer exige antes o quê? Dependência completa e absoluta a Ele. Então você começa a perceber que a vida do homem sem Deus é impossível ter paz. É impossível, porque o homem vive em conflito com aquele de quem ele mais precisa. Entende isso, gente? O homem vive de costas para aquele
de quem ele mais precisa. E perceba, não é só que o homem vive assim, não, porque o homem não sabe que Deus existe. A relação não é essa, a relação é de inimizade. O homem não é ignorante com relação à existência de Deus. O homem não é desavisado. Olha só, eu não sabia que existia um Criador, por isso eu nunca procurei Ele, por isso eu nunca criei nele. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala que o homem vive um estado de ignorância, não sabendo da existência de Deus. A Bíblia fala da condição do homem que sabe que Deus existe, mas que escolheu não dar glória a Deus, não o glorificá-lo como Criador. Eu sugiro que depois você leia a carta de Paulo aos Romanos, toda ela. Mas você pode começar por uma dose, digamos assim, que não é, ela é pequena em termos de extensão, mas é profunda. Romanos capítulo 1. E você vai ver exatamente isso que nós estamos falando. Então, a humanidade vive num estado de incoerência. Ela se opõe àquele de quem ela mais precisa. O resultado disso é o que, gente? O resultado disso é uma vida sem paz. É uma vida sem paz. E é tão interessante porque essa ideia da paz com Deus, da paz plena no coração, depende fundamentalmente do relacionamento com o homem e com o Criador. E se nós fôssemos lá no Gênesis capítulo 1, a gente ia poder ver esse estado de caos se estabelecendo dentro do homem. Se estabelecendo. Interessantíssimo. Por exemplo, depois que o homem peca, Gênesis 3, a paz com Deus, a plenitude do relacionamento com Deus é prejudicada. O texto diz que eles, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, eles se esconderam. E o homem, eles se esconderam depois do pecado. Ora só, como é que o homem está agora se escondendo daquele que é simplesmente o ser mais belo, mais amoroso, que é o amor. O homem agora se esconde daquele que compartilhou com o homem do seu espírito. Como pode uma pessoa ter medo de alguém que só o deu bênçãos, as maiores bênçãos? Porque o relacionamento foi o quê? Quebrado. Bom, aí a gente olha, paz consigo mesmo. Também no Jardim do Éden esse relacionamento foi quebrado. O texto bíblico diz no Gênesis 2 que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. Preste atenção, vá para além da nudez física. Homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Eles não tinham motivo para temer. E não pense essa nudez apenas como uma nudez física. Homem e mulher estavam um perante o outro plenamente íntegros, se dando a conhecer plenamente um ao outro. Não era uma questão de corpo aparente, não era uma questão só de um ter acesso ao corpo do outro, era um ter acesso à alma do outro, ao coração do outro. Eles estavam nus e não se envergonhavam. O homem se assume. Aí depois da queda o texto bíblico diz que eles vão fazer o quê? Cintas, roupas. Então o homem olha para ele e vê na nudez dele e vê em si algo que ele tem que esconder do seu semelhante. E aí você vê um homem que entra em crise, que perde a paz com a imagem que ele tem dele mesmo. Ele vê nele agora motivos para ter vergonha. E fundamentalmente uma vergonha moral. Ele vê nele uma decisão que o envergonha. E agora ele não tem mais essa liberdade com o semelhante de se assumir plenamente. E ele precisa construir o quê? Roupinha para cobrir a sua vergonha. Gente, não é assim muitas vezes hoje em dia? Ó, gente, aqueles biquinhos que a gente vê no Instagram e no Facebook, quer dizer o quê? Biquinho, pastor Daniel, explica para ele, pastor Silvio.
O senhor nunca viu foto de biquinho? Não é biquíni, biquinho. Ou só eu que vejo? Um povo velho, as mulheres velhas. Mãe. Biquinho. Os caras velho, pai. Barrigudo. Mão calejada. Fazendo cara de galã. Aplicando filtro nas fotos. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? É gente, preste atenção. É gente tentando esconder a sua nudez. É gente tentando tapear a baixa autoestima, se enfiando dentro de uma calça jeans 2 números menor do que o seu. É gente tentando tapear uma profunda angústia interior, entrando dentro de um carro que definitivamente vai exigir muito tempo de trabalho pesado. Ah, pastor, isso não acontece. Isso acontece. É gente construindo com profunda dificuldade de se ver, de se reconhecer em Deus, e vai procurando essas... e aí você tem uma profunda dificuldade com o seu semelhante. Olha para o caso de Caim e Abel. Olha para o caso de Caim e Abel. O problema de Caim com Abel tinha uma origem. O problema de Caim com Deus. Se você ler Gênesis capítulo 4, você vai ver que Caim não ficou com raiva de Abel. O semblante de Caim não descaiu por causa de Abel. Caim não foi rejeitado por Abel. A frustração de Caim era com Deus. E aí, por causa daquela frustração com Deus, pelo fato de Deus não ter aceito o seu sacrifício, porque Deus viu no sacrifício dele falta de compromisso, falta de excelência, porque Deus não aceitou o sacrifício dele, porque Deus não se conformou a Caim, era Caim que deveria se conformar ao padrão de Deus, porque o coração de Caim se distanciou do coração de Deus, Caim não consegue manter comunhão com Abel. A raiva de Caim contra Abel começa na quebra do relacionamento de Caim com Deus. Leia depois com cuidado Gênesis capítulo 3. Desculpa, Gênesis capítulo 4. E você verá isso. Ou seja, todo motivo, toda falta de paz que o homem vive está fundamentalmente estruturada na quebra da comunhão com Deus. E aí é por isso que nós cristãos insistimos em dizer que o homem precisa se reconciliar de verdade com Deus. Que enquanto não houver essa reconciliação com Deus, o sujeito não desfrutará de verdadeira paz em nenhuma área de sua vida. E é interessante porque existe um problema aqui. Porque existem tentativas humanas de produzir uma paz superficial. É interessante que Jesus já avisou sobre isso. João capítulo 14, verso 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele completa dizendo o quê? Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que interessante Jesus diz. E aqui a palavra que Jesus usa aqui é a mesma palavra que Paulo usou lá em Gálatas 5, 22. Eirene. Eu deixo a minha paz, e eu não dou a paz como o mundo a dá. Aqui nesse texto existe pelo menos uma suspeita que nós podemos levantar. Existe um movimento no mundo para produzir uma falsa paz. Uma falsa paz. Nos tempos de Jesus existia isso. Lembra que Jesus vivia numa das colônias do Império Romano. Numa das colônias do Império Romano.
E aí naquele tempo, já 20 e poucos anos antes de Cristo, o Império Romano começa, né, uma série de medidas ali políticas, administrativas, digamos assim, um pacotão do governo, do novo governo, né? Deixa eu pegar aqui qual que é o imperador. O imperador Augusto César, pelo menos 27 a.C. é a referência que eu tenho. Enfim, o Império Romano começa ali uma série de medidas, chamada Pax Romana, para garantir o que eles chamavam de a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era, digamos assim, um grande pacotão de prosperidade dentro do Império, em que eles faziam um acordo com as suas colônias. Olha, vocês vão ficar aí, nós vamos trazer segurança para as suas estradas, vocês vão poder, porque as legiões romanas, os exércitos romanos espalhados por todo o Império, mas eles deviam o quê? Uma obediência, pagar impostos, obediência ao imperador. Então era uma paz aparente. Então era a Pax Romana. Era o grande guarda-chuva do Império, protegendo, entre aspas, claro, a partir de tirania, as suas colônias. É por isso que Jesus vai dizer, olha, eu deixo a minha paz, mas a minha paz não é esse tipo de paz que estão propondo para vocês. Não é esse tipo de paz que estão propondo para vocês. E é tão interessante que Jesus chega um momento em Mateus capítulo 10, que ele fala que a paz que ele quer produzir, que ele vai trazer, é uma paz que relativiza a própria paz que as pessoas viviam nos seus clãs familiares. Quando ele diz assim, olha, não acho que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Muita gente, para poder ter paz com Deus, vai ter que viver inimizade com a própria família. É isso que ele vai dizer. Ele não está falando que ele veio semear contenda nas famílias. Ele não está dizendo que ele é um provocador de brigas. O que ele está dizendo é, para que muitas pessoas vivam paz verdadeira com o Pai, elas terão que romper com algumas tradições familiares. Andar comigo, andar com Jesus, custaria a aprovação popular para algumas pessoas. É interessante, gente. Eu sou apaixonado com o profeta Jeremias. Para mim, Jeremias é um dos homens assim mais de uma vocação mais intensa. Eu gosto muito do texto de Jeremias, do livro do profeta Jeremias. E no livro do profeta Jeremias, a gente encontra, já bem antes de Cristo, nós encontramos exatamente essa mesma tentativa de construir uma paz artificial. Essa mesma tentativa de construir uma paz artificial. Por exemplo, Jeremias capítulo 7, você vai ver que Deus diz a Jeremias, Jeremias, vai lá no templo. Vá lá para o templo, e lá no templo você vai ficar se colocando lá no templo, e você vai dizer para aquelas pessoas que o simples fato do templo estar presente em Jerusalém, e delas serem frequentadoras do templo, não significa dizer que está tudo bem entre elas e Deus. Então perceba, Jeremias vai denunciar, gente, uma religião alienada de Deus, distante de Deus, mas que se propunha a trazer paz. Gente que ia para o templo para apaziguar a consciência. Gente que ia para o templo, sabe para quê, pessoal? Para espantar mal-olhado. Você sabe o que é mal-olhado? Se você não sabe o que é mal-olhado, temos o nosso consultor para assuntos de misticismo brasileiro, pastor Daniel Barcelos. Então você procura gente que vai para o templo, presta atenção, gente que vai para o templo para espantar mal-olhado. Gente que vai para o templo, sabe por quê? Com medo do olho gordo do vizinho, seja lá o que isso quer dizer. Gente que ia para o templo para poder assim pegar uma bênção para sobreviver durante a semana. E aí Deus fala assim, como é que é? Leia depois Jeremias capítulo 7. Vocês estão achando o quê? Aí Jeremias capítulo 8, versos 8 a 11, Deus faz uma denúncia. E que denúncia era essa? Deus diz assim, ai desses falsos profetas que dizem paz, paz, quando não há paz. Sabe que às vezes eu ligo o rádio, eu escuto isso daqui?
Sabe que eu escuto isso daqui, muitas vezes no rádio? Uma proposta religiosa, travestida de cristianismo, dizendo assim, não, vem que você vai ter, que vai ser, vai acontecer. E pouco importa se as pessoas estão caminhando plenamente para o encontro com Deus. Tem muita gente que é abençoada por milagre, mas é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Procura na igreja uma solução mais terapêutica para os seus conflitos interiores. Ai, quando eu chego aqui eu me sinto tão bem. É uma coisa tão boa. Mas eu não quero entregar minha vida definitivamente para Jesus. Eu não quero abrir mão dos meus ídolos. Até nós cristãos mesmo. Guardamos foto do nosso batismo. Temos a nossa prática. Participamos de toda a Santa Ceia do Senhor. Mas parece que aquilo não consegue mudar verdadeiramente, profundamente a nossa vida. Jeremias 28, Jeremias luta com o profeta Ananias. Um profeta do otimismo. Você precisa ser otimista. Ananias. Jeremias vinha profetizando que a Babilônia levaria o povo de Judá cativo. E aí vem Ananias e Deus vira para Jeremias. Jeremias, coloca os canzis. Coloca uma canga, Jeremias, em você. Coloca uma canga, pega um pedaço de madeira, 2 pedaços de madeira, trava aquilo em você e anda como se fosse uma canga em você. Prendendo aquilo. E Jeremias sai com aquela canga de madeira aqui, andando como profeta no meio do povo. Aí chega um momento que o profeta Ananias diz, não, que isso? Daqui a 2 anos Deus vai desmontar a Babilônia. Daqui a 2 anos Deus vai desmontar a Babilônia. E ele chega até a quebrar esse canzil, esse jugo que Jeremias carregava como símbolo daquilo que a Babilônia faria com o povo por falta de arrependimento. Então é uma falsa paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em o nome do Senhor Jesus, não acredite, não aceite, não abrace essas propostas superficiais de paz que lhes são colocadas todos os dias. Não aceite. E essas propostas, elas vêm travestidas de diversas formas. Aparece de diversas formas. A paz proporcionada pelo mundo vem até a gente de diversas formas. Emagreça e você vai resolver seus problemas interiores. Seu problema é baixa autoestima. Se você se achar mais bonito, você se resolve. Não é. Autoestima é importante, mas é muito raso. Enriqueça. Você precisa fazer o seu pé de meia. O pé de meia é importante. O pé de meia é importante. As reservas são importantes. Entretanto, elas são também superficiais. Frequente uma igreja evangélica, né? Venha, traga os seus filhos para uma igreja evangélica. Esteja aqui dentro conosco. Participe da Santa Ceia. Olha, essas coisas são boas também. Elas são parte de um conjunto muito importante. Mas só o fato de que está aqui dentro e de ser membro de uma igreja evangélica não garante paz verdadeira. Há quem diga, eu não sei mais quem disse isso, que estar dentro de uma igreja evangélica te faz um cristão tão verdadeiro quanto estar dentro de uma lanchonete te faz um hambúrguer. Estar dentro de uma igreja evangélica é tão capaz de fazer de você um cristão verdadeiro quanto estar dentro de uma lanchonete é capaz de fazer de você um hambúrguer. Você entendeu? Amém? Ou seja, não é uma questão de presença. Não tem a ver com a geografia. Tem a ver com a comunhão que você tem e que foi restabelecida com Deus. Agora, onde essa comunhão é restabelecida? Quem é que constrói essa comunhão dentro de nós? O Espírito Santo. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versos 5 a 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, dos versos 5 ao 8. Romanos capítulo 8,
dos versos 5 ao 8. Eu quero fazer a leitura desse texto, porque esse texto é um texto básico para a gente, ele é muito didático. Romanos capítulo 8, versos 5 ao 8, ele diz assim, eu estou lendo agora na NVI. Achei que a tradução da NVI foi muito clara com relação ao uso dos termos. Diz assim esse texto. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Depois nós vamos voltar aqui. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Esse texto fala muito aqui de mentalidade. Mentalidade. Ok? Talvez a sua Bíblia, se a sua Bíblia for uma Almeida Revista Atualizada, a sua Bíblia está escrita o pendor. O pendor, ok? Mas essa palavra fronema, né, que é traduzida aqui como a mentalidade, a configuração mental, a disposição mental. Olha o que diz, verso 6, dá uma olhadinha aí. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ou seja, existem, lembra, voltando lá atrás, que nós vimos nas nossas primeiras quintas, existem duas tendências operando, duas realidades que operam, carne e espírito. Aqui o texto diz que essas duas realidades, carne e espírito, elas geram uma mentalidade, uma configuração mental, uma disposição interna. Aí ele diz, a carne, à medida que governa a sua vida, gera em você uma mentalidade cujo resultado é morte. A carne, enquanto ganha espaço no indivíduo, na pessoa, configura essa pessoa para que ela assimile cada vez mais a morte. Lembra? O resultado do pecado é a morte. Entretanto, a mentalidade do Espírito, ou seja, o Espírito, à medida que governa a sua vida, à medida que você interage com o Espírito Santo que habita a sua vida, o Espírito Santo, vou usar essa linguagem, te configura internamente e te inclina internamente, te torna afeiçoado, te torna amigo daquilo que a Bíblia chama aqui de vida e paz. Então perceba, por isso nós estamos vendo aqui a paz, não como consciência tranquila, estamos vendo a paz como dimensão do fruto do Espírito Santo. Se você vive conflitos profundos dentro de você, seja com pessoas, se você é uma pessoa que vive inimizade, você não consegue desfrutar dessa convicção profunda chamada paz. Você precisa fazer duas perguntas sinceras. Primeiro, você já se reconciliou plenamente com Deus? Você já realmente recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Os seus pecados você tem essa convicção de que os seus pecados foram realmente perdoados em Cristo Jesus? Você tem essa convicção profunda dentro de você? Eu não estou perguntando se você foi avisado. Eu não estou perguntando se você sabe que os seus pecados são perdoados. Eu estou perguntando se você carrega dentro de você uma convicção profunda de que seus pecados são perdoados e que você não precisa conviver com a coisa terrível chamada culpa. Uma coisa terrível chamada culpa.
e que às vezes as pessoas tentam tapear a culpa que elas sentem ainda por coisas do passado. Elas tentam tapear isso com maquiagem emocional. Um pouco de arrepio, um pouco de euforia. E aí o sujeito vai tentando maquiar aquela angústia, aquela culpa que ele ainda carrega, a voz do diabo o acusando dia e noite pelos seus pecados, essa voz que o assombra, essa dificuldade que ele tem de se... Bom, tem que começar por aí. Tem que começar por aí. A certeza absoluta de que seus pecados estão todos eles perdoados. E que você é agora, por Cristo Jesus, amigo de Deus. Amigo de Deus. Primeiro isso. Segundo, é a comunhão com o Espírito Santo. A segunda certeza que você precisa ter, de que o Espírito Santo está dia após dia, gerando dentro de você uma nova configuração. E vamos usar a linguagem, vou imaginar aqui um piloto. Um piloto de avião, ele entra lá no avião, ele faz muita coisa. Ele vai apertando vários botões. O que aquele piloto está fazendo? Está preparando o avião para uma jornada. O avião vai ser mais direcionado por aquela configuração que ele está fazendo, do que propriamente dizendo pelo movimento do manche. Então ele está configurando ali o avião. Então o Espírito Santo, a segunda convicção que você tem que ter, é que o Espírito Santo está sentado no cockpit, na cabine de comando da sua vida, e que Ele está configurando o seu coração e a sua mente, para que o seu coração e a sua mente, e você consegue perceber que o seu coração e a sua mente estão cada vez mais inclinados para as coisas de Deus. E que aquilo pelo qual você era, aquilo que desagrada a Deus e que você era apaixonado antes, agora você gosta só um pouquinho. Mas daqui a pouco você está vendo, você está gostando cada vez menos. Vai chegar um momento que você vai ter nojo. O que é isso? É o Espírito Santo, é a mentalidade do Espírito direcionando você para que viva vida e paz. Você não consegue ter paz nos seus relacionamentos. Talvez porque o Espírito Santo ainda não sentou no cockpit da sua vida, da sua área emocional, e reconfigurou você. Não, filho. Que história é essa de ser possessivo? Não, vamos mudar isso daqui. Você não é dono de ninguém. Você não é dono das pessoas. E aí o Espírito Santo vai lá e reconfigura você. Isso vai reconciliando você com seus relacionamentos. Não tente construir paz com as suas próprias mãos, que você não vai conseguir. A paz de que eu estou falando não é essa coisa gostosa que entra e toma conta do seu coração. Essa coisa gostosa que vem e toma conta do seu coração chama torresmo. Torresmo. Coisa gostosa que com o tempo vai tomando conta do seu coração. Chama torresmo. Isso não é paz, não. Gente, imagina se eu fosse gordinho, como é que seriam os meus exemplos, né? Imagina se eu fosse gordinho, quantos exemplos de comida eu ia dar durante a minha pregação. Mas escuta só, queridos. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma obra que só o Espírito Santo é capaz de gerar dentro de você. E isso é algo tão poderoso, é algo tão intenso, que ninguém vai conseguir roubar isso. Ninguém que está fora de você consegue roubar a paz que o Espírito Santo gera dentro de você. Sabe quando Jesus chegou na casa assim, de uns amigos? Aí tinha uma das amigas de Jesus, aflita, fritando coxinha, passando café, fazendo cuca de banana para Jesus, uma agonia terrível.
É. E a outra estava lá sentada. Chegou uma hora que provavelmente aquela que era a dona da casa, a Marta, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo aí? Aí Jesus fala assim, minha filha, ela escolheu a parte boa. E o que ela escolheu, ninguém vai tirar isso dela. A paz, essa capacidade incrível de descansar no caráter de Deus, em quem Deus é algo que ninguém consegue tirar dentro de você. Eu ouso falar, e me permito ser corrigido pelos meus irmãos, que nem o diabo consegue tirar isso de você. A paz, a inamovível paz que acompanha o homem e a mulher cujo coração é governado pelo Espírito Santo. É a paz que eu já testemunhei em leitos de hospital. Uma família reunida em torno do pai enfermo, dizendo assim, pastor, chegou a hora de entregar o meu pai para o Senhor levar. Vamos orar, pastor. Ajuda a gente a orar. Dizendo essa noite, Senhor, não deixa ele passar dessa noite. Ele é teu. Essa paz. Essa paz. Isso não dá para explicar. O coração partido o coração moído pelo sofrimento do amado e antecipando a saudade que o amado vai deixar. Mas dizendo assim, pastor, Deus é bom. Ele não é nosso. Ele é do Senhor. Uma paz que, segundo Filipenses, excede todo entendimento. A paz que o Espírito Santo gera em nós como fruto do Espírito não pode ser tirada pelo nosso patrão. Se o seu patrão te desestabiliza, se uma bronca do seu patrão te desestabiliza, saiba, o fruto do Espírito ainda carece de ser gerado dentro de você. É uma realidade sobrenatural. É uma realidade plena. É a realidade que tomou conta do coração de Estevão. Ao ser apedrejado, sendo apedrejado, e com um coração tão livre de amargura contra os seus algozes, contra os seus apedrejadores, que ele teve plenas condições de dizer assim, como Jesus, perdoa as ofensas deles, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Essa paz é resultado do relacionamento com Deus, da comunhão com Deus. Filipenses capítulo 4, 2 textos apenas que eu leio. Filipenses 4, 6 e 7. E depois Salmos 119 e 165. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui tem o primeiro caminho para você. Orar. Orar. A.W. Tozer, se não me falha a memória, foi ele, disse assim, olha, você comece a orar. E quando você orar, depois que você orar, você começa a orar de novo. E depois que você terminar de orar pela segunda vez, você começa a orar de novo. E aí então, quando você terminar de orar pela terceira vez, você ore pela quarta vez. E vai orando tantas vezes quantas forem necessárias, até você sentir
que orou de verdade. Esse movimento, querido, esse momento precioso que tantas vezes nós deixamos de lado, nós o desprezamos, a oração. Percebe o que Paulo diz aos Filipenses aqui? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ação de graças. Olha que coisa linda. O derramar do coração que sente que precisa, a súplica. E o derramar do coração que sabe que já tem em Deus tudo o que precisa, as ações de graças. Olha que combinação maravilhosa. Que combinação que pode encher o seu coração de paz. A súplica, o derramar do coração que sabe ou que sente que precisa. As ações de graças, o derramar do coração que sabe que em Deus todas as suas necessidades já foram supridas. Essas duas coisas se encontram e geram em nós uma coisa chamada paz de Deus. É uma paz que excede todo entendimento. É uma paz, perceba, que não é acessível à mente humana por si só. É uma paz que não é acessível à mente humana por si só. Eu vou usar uma expressão. A paz de Deus é uma paz racional, mas não é lógica. Como assim uma paz racional, mas não é lógica? A paz que Deus gera é uma paz que você tem consciência. Você sabe do problema. Você sabe do tamanho do desafio. Você sabe do tamanho da dor. Você sabe. Então por isso ela é racional. Você não perde a razão. Está ali, você sabe. O problema é grande. Só que o que acontece? É uma paz que não obedece a uma lógica humana. Não faz sentido agradecer a Deus diante do leito de morte de um ente querido. Faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido você se sentir melhor dando do que recebendo. Isso é uma coisa que só o cristão desfruta. Não faz sentido, presta atenção, gente. É por isso que o mundo fica em crise com a gente. Não faz sentido você ser capaz de morrer, de dar a sua vida por um Deus que você nunca viu na sua frente. E que você seria incapaz de escrever o rosto dele na areia. De um Deus que nem um nome próprio deixou. Consegue entender isso? É a paz que moveu Moisés a chegar diante do faraó e dizer assim: faraó, o Deus que me mandou aqui não tem nem nome próprio. Ele é o que ele sempre foi. Ele sempre será o que ele sempre foi. Eu sou o que sou. Me mandou aqui. Entende isso? Então perceba, a paz, ela é racional. Você sabe. Você sabe. Mas ela não é lógica. Ela não tem uma explicação. Não tem uma explicação. Salmo 119, 65. 165, perdão. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Querido, preste atenção aqui. Para essa angústia sair daí de dentro, você precisa se reconciliar com tudo na sua vida através de Deus. Através da palavra de Deus. A angústia que nós vivemos não pode ser superada se a nossa vida não sofrer um reset. Se a nossa vida não for reiniciada. Reiniciada com uma nova configuração. Com a lei de Deus. Com a lei de Deus. Se encha da palavra. Apegue-se à palavra.
Sabe que em muitos momentos eu sou visitado pela angústia e pelo medo? Sabia disso? Dúvidas. Dúvidas que me sobrevêm às vezes. E aí nesse momento o que eu preciso fazer? Eu preciso me apropriar do que a palavra de Deus diz a meu respeito. E aí eu preciso fazer um movimento de buscar saber informações sobre mim a partir da palavra, não a partir das circunstâncias. Por isso que eu diria para você, sabe, irmãos, sabe, meu irmão, minha irmã, você quer uma transformação profunda? Você quer ser uma pessoa que desfruta de plena paz em Deus nos seus relacionamentos, na sua vida aqui na igreja, nos relacionamentos que você tem no seu trabalho? Você quer ser uma pessoa que vive em plena paz diante da crise, dos problemas que você enfrenta? Sabe, você precisa reconfigurar a sua vida. Muita paz tem aqueles que amam a tua lei. Sabe, naquele momento em que o seu coração estiver para ser assaltado pela angústia, aquilo que você sabe da palavra de Deus se levanta dentro de você como uma fortaleza. Irmãos, eu não sei explicar como. Esse é um milagre da palavra de Deus. Aqueles momentos de angústia, a palavra de Deus, aquilo que você sabe da palavra de Deus, se levanta dentro de você pela presença do Espírito Santo. O Espírito te faz lembrar dessa palavra. O Espírito traz até essa palavra até dentro de você, e você se apropria em fé dessa palavra. E aí essa paz que excede todo entendimento te guarda e te protege. Eu não quero ser um profeta do otimismo. Eu preciso ser claro. Sem palavra, sem saber o que a Bíblia diz a teu respeito, a gente não tem para onde andar. Sem ter comunhão com Deus, sem fazer esse movimento de orar. Lembra? Súplica. O coração que reconhece a sua necessidade. Ações de graças. O coração que reconhece que em Deus todas essas necessidades já estão supridas. Sem palavra e sem esse movimento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, o nosso coração não é pacificado. Não é pacificado. Eu queria orar por você.